Hoje a gente vai mergulhar numa ideia poderosa e, vamos ser sinceros, um pouco assustadora que o nosso material de base apresenta. A questão é, será que o Brasil está caminhando para um abismo, sendo puxado por uma aliança bem perigosa entre o mundo do crime e as elites do poder? Ok, vamos direto ao ponto. A ideia central aqui é forte e não tem rodeios. Não estamos falando de acidentes ou de casos isolados, não. A tese é que existe uma parceria, quase um arranjo de negócios mesmo, baseado em puro cálculo de custo-benefício, que liga o crime organizado ao poder estabelecido. É uma lente que muda completamente o jeito que a gente olha para o noticiário, sabe? Mas para a gente entender como essa conexão funciona, primeiro a gente precisa saber exatamente de quem estamos falando. Quem são, afinal, essas duas peças nesse tabuleiro? Vamos ver o que a nossa fonte diz sobre isso. De um lado, a gente tem o que é chamado de economia do crime. E olha, pode esquecer aquela imagem do ladrãozinho de rua. Aqui a gente está falando de uma coisa muito mais sofisticada. Segundo essa análise, é uma verdadeira máquina, super bem organizada, que vai muito além do crime comum. É uma rede que se infiltra em negócios que parecem totalmente legais, como postos de gasolina, setor imobiliário, tudo para lavar o dinheiro sujo. E, claro, muitas vezes com uma ajudinha lá de dentro. E quem está do outro lado dessa equação? O establishment. É uma palavra que a gente ouve o tempo todo, né? Mas aqui ela se refere especificamente à estrutura de poder do país, à elite econômica, política e jurídica. Basicamente, quem dá as cartas e define as regras do jogo. Então, o que é que conecta esses dois mundos que parecem tão diferentes? De acordo com a nossa fonte, a ponte que liga os dois é feita de um material bem específico, a impunidade. Vamos entender como é que essa estrutura se sustenta. E é aqui que o negócio fica impressionante. Pensa nesse cálculo de custo-benefício. Para alguém que está lá no topo com poder, a pergunta antes de cometer um crime não é isso é certo ou errado. A pergunta é qual a chance de eu ser pego e punido? Se a chance é baixíssima, bom, aí o crime deixa de ser um problema moral e vira simplesmente uma estratégia de negócio. A impunidade faz a corrupção parecer uma decisão racional. É forte isso, né? E olha, isso não é só teoria, não. A análise que estamos vendo se baseia em casos bem concretos, escândalos que todo mundo acompanhou nos jornais, e é nesses casos que essa conexão fica dolorosamente óbvia. Só familiar? A lista é longa e vai de tudo um pouco, desde escândalos bancários, como o do Banco Master, passando por casos imobiliários, como o do Resort Taiaia, até desvios de dinheiro da Previdência no INSS e, claro, corrupção em estatais. A grande questão que fica é: será que são só casos isolados ou são sintomas de um problema sistémico muito maior? E qual é o resultado disso tudo? Bom, tem uma expressão que resume perfeitamente, uma expressão que é a cara do Brasil, acabar em pizza. Para quem não conhece, significa exatamente isso. Depois de todo o barulho, toda a investigação, toda a indignação. Tudo se resolve num grande acordo nos bastidores e, no fim, ninguém é punido de verdade. Tá, mas e daí? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia? Como é que essa teia de poder e crime lá em cima afeta quem está aqui embaixo só tentando pagar as contas e viver em paz? Olha, o impacto é gigantesco e bem real. Pensa só, vai desde a insegurança de um empresário na hora de decidir investir, até à carga de impostos e os juros altíssimos que todo mundo paga. No fim das contas, o que se cria é um jogo de cartas marcadas. A grande maioria da população joga seguindo as regras, enquanto uma pequena elite, bem protegida pelo sistema, parece ter um conjunto de regras totalmente diferente só para ela. E é esse o mecanismo que faz a roda girar. A análise descreve um ciclo vicioso onde partes do judiciário, do executivo e do legislativo se protegem. É como um sistema de engrenagens, sabe? Um poder ajuda o outro a girar e assim eles garantem que a máquina da impunidade e do privilégio nunca para de funcionar. E tem uma frase da nossa fonte que, resume tudo isso de um jeito perfeito. Decididamente, o Brasil não é para amadores. Para sobreviver e ter sucesso nesse sistema tão complexo, é preciso um jogo de cintura que, vamos combinar, a maioria das pessoas não tem. É aquele sentimento de cansaço que a gente vê todo dia por aí, né? E com tudo isso, a gente fica com uma pergunta fundamental no ar. A análise de hoje mostra uma rachadura profunda entre o que a lei diz e como ela é aplicada. Quando a impunidade vira a regra para alguns, o que acontece com a confiança de todo o resto da sociedade no sistema? E, o mais importante, que tipo de futuro um país consegue construir em cima de uma base tão instável? É uma reflexão que fica para a gente.